E aí a gente já começa lembrando do primeiro jogo, né? Onde era entendível o discurso do cansaço, porque na quinta-feira o Vasco tinha jogado contra o Água Santa, os jogadores não dormiram, não deu tempo de treinar, mas não tem desculpa. Dessa vez é injustificável. E não só injustificável porque o Vasco da Gama teve uma semana cheia para trabalhar, teve uma semana cheia para estudar o Nova Iguaçu, teve uma semana cheia para poder recuperar seus atletas, e o Nova Iguaçu ainda jogou em Brasília na última quinta-feira, mas também porque dentro de campo a gente não viu nada. Muito pelo contrário. O Vasco não jogou um pentelho de futebol hoje. E com o que eu vi lá no Maracanã, a gente tem que, obviamente, lembrar que hoje, depois de tantas vezes a gente confiando no trabalho do Ramon, e a gente confia, eu continuo confiando no trabalho do Ramon, não vai ser por conta dessa desclassificação que eu vou aqui ficar recriminando um trabalho inteiro, não é assim. Acredito muito no potencial dele, no grande técnico que ele é, mas hoje a culpa foi dele. Assim como a culpa também foi dos atletas em campo. Hoje a gente pode discutir sobre Alexandre Matos, sobre a janela de transferências, que foi fraca realmente, foi fraca, mas dentro de campo não tem desculpa. A desclassificação do Vasco não veio por conta só do elenco mal montado. Hoje eu vi um Vasco desatento, hoje eu vi um Vasco completamente errôneo no que estava se propondo a fazer. Erros bobos, e eu digo erro de fundamento mesmo, do Payet ao Praxedes. Eu vi o Vasco no primeiro tempo, inclusive, em vários momentos conseguindo dar progressão e chegando ao último terço de campo, errando. Payet, Piton, Rojas, Adson, Verratti não participou, Praxedes nem foi tão mal no primeiro tempo, mas depois fez um segundo tempo horroroso. E aí o Ramon Dias insistiu nesse erro. Eu acho que um Vasco, muito mais do que a gente discutiu o que aconteceu fora de campo, de janela, eu tenho que falar do que eu vi dentro de campo. E hoje eu vi jogadores errando fundamento. Lançamento, passe, domínio, fundamento mesmo, aquele que você aprende na escolinha, aquele que você aprende quando você começa a jogar futebol. E o Vasco hoje errou isso. Até mesmo os grandes jogadores do Vasco, os caras que desequilibram, que são o Payet e o Piton, mal demais, errando tudo, errando drible, errando cruzamento. Então, mais do que só a escalação do Ramon, que foi errada na minha visão, e eu falei até no Twitter que eu não escolheria o Praxedes, porque é o seguinte, cara, não dá pra gente individualizar a culpa, não é só culpa do Praxedes. Mas ele é um ponto de irritação. Ele é um ponto que qualquer pessoa que acompanha o Vasco minimamente sabe que o Praxedes não joga bem há meses. Não é algo de uma hora pra outra, é há meses. Inclusive o que fez o Praxedes, o jogo que fez o Praxedes cair de rendimento na cabeça da comissão técnica foi justamente naquela derrota contra o Nova Iguaçu por 2-0, em outra circunstância de jogo, mas onde ele fez uma partida apática, uma partida horrorosa. E a partir dali, ele perdeu também espaço com a chegada de outros jogadores. É lógico, quando você perde Jair e Paulinho, isso fica mais complicado ainda porque você tem que resolver o problema do meio. E o problema do meio-campo do Vasco tá muito claro desde a partida contra o Água Santa. É um meio-campo vulnerável. É um meio-campo que não conseguiu se acertar. Então hoje ele coloca, por exemplo, o Medel de primeiro volante. Nem acho que o Medel também fez uma partida ruim no primeiro tempo, por exemplo. Mas ele coloca o Praxedes e o Galdames. E aí no segundo tempo, quando você vira precisando da vitória, ele opta por tirar o Galdames. Que é um cara que participa de gol. Que é um cara que dá assistência. Que é um cara que pisa bem na área. E deixa o Praxedes em campo. Quando a torcida já estava vaiando o Praxedes. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like. Pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera
E lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? E eu não sou um cara, eu sempre falo isso aqui, eu sou um cara que eu não gosto de vaiar jogador em campo. Eu acho que quando você tem a vaia com o atleta em campo ainda jogando, você só prejudica o seu time. Mas eu não tô aqui pra julgar ninguém, tá? Eu não sou sommelier de torcida. E eu não posso minimamente pedir qualquer tipo de paciência pra torcida do Vasco. Porque tudo que a torcida do Vasco faz é maravilhoso. É absurdo. Absurdo. Então, o torcedor tá certo em cobrar. O torcedor tá certo em reclamar. Porque, infelizmente, o Ramon errou. E ele não só errou, como ele insistiu no erro. Porque quando batem 20 minutos do segundo tempo e ele não tira o Praxedes, ele prefere tirar o Galdames em vez do Praxedes, cara, ele insistiu no erro. Além dele ter escalado errado com o Praxedes iniciando a partida, ele insistiu no erro. Tava claro que o Praxedes não tava rendendo. E o pior, o Praxedes claramente é um jogador também que sente a pressão. Ele não aguenta jogar no Vasco da Gama. É fato, gente. É fato. E como eu disse, não é de agora. O Praxedes não joga bem no Vasco há 6 meses. Então, qual é a surpresa do Praxedes ter ido mal? Nenhuma. Nenhuma. A surpresa pra mim é o Ramon Dias errar na escalação. O Rojas, por exemplo, no primeiro tempo, também não acho que foi terrível. Mas para um jogo que você precisa vencer, quem tem que estar jogando? O Paulo Henrique, que é agudo. Eu sempre falo isso aqui, gente. Eu não treino, tá? Eu não treino. Eu não vejo treino. Eu não sou um cara que treina. Eu entendo muito menos de futebol do que o Ramon. Mas a gente acompanha, cara. A gente acompanha a fundo, a gente estuda futebol. Não tem como você preferir o Rojas dentro de um contexto de jogo onde você precisa vencer ao Paulo Henrique. O Rojas é um cara pra jogar defensivamente, pra você segurar um resultado. Às vezes um empate fora de casa é importante. Então você coloca ele ali também pra dar uma proteção maior pro Watson, que jogou de ponta hoje, colado na linha. Agora, você precisando vencer um jogo contra o Nova Iguaçu, dentro do Maracanã, com quase 60 mil pessoas, você coloca o Rojas e não o Paulo Henrique? Que é uma das poucas válvulas de escape que o time tem? Não dá. Não dá. Eu não consigo defender isso. E muito menos defender também a escalação do Praxedes. Não tem como. Não posso. Não posso defender isso. Porque é muito claro. Qualquer pessoa que acompanha o Vasco vê que o Praxedes não rende. Não rende, gente. Nada contra o jogador, nada, absolutamente nada. Ele só não aguenta. Ele não aguenta mais jogar no Vasco. Ele não consegue. Ele sucumbe à pressão. Ele não ajuda o Vasco dentro de campo. Repito, nem acho que ele fez um primeiro tempo horroroso não, tá? Zero, não acho mesmo. Mas no segundo tempo, tava muito claro que ele sentiu o jogo. Tava muito claro que ele não tava jogando nada. E pra piorar a insistência do Praxedes, ele tirou o Galdames. O Galdames é o meia do Vasco que mais participa de gol. Sendo que ele tem metade dos jogos dos outros companheiros. O Galdames pisa na área. O Galdames consegue finalizar de fora da área. O Galdames consegue ser inteligente nos passes verticais. Por que tirar o Galdames? Eu não consegui entender. Tá? E aí, essas mexidas obviamente não surtiram efeito. O Vasco se lançou ao ataque igual louco.